Você já passou pela situação de ser traído, injustiçado ou humilhado? Alguém te prejudicou de propósito, e a raiva tomou conta de você? O que fazer nessa hora? Retribuir o mal? Sofrer em silêncio? Ou simplesmente deixar a vida seguir? Marco Aurélio, um dos maiores imperadores e filósofos da história, nos ensina: alguém te prejudicou? Deixe-a cuidar disso. Ela tem suas próprias questões. Mas como colocar isso em prática? Como se libertar desse peso e não deixar que o mal dos outros contamine a sua vida? Imagine que alguém te traiu, te humilhou ou prejudicou de propósito. A raiva vem, a indignação toma conta, e a vontade de revidar parece inevitável. Você se pergunta: como essa pessoa pode fazer isso comigo? E aí começam os pensamentos repetitivos, o sofrimento prolongado, e a sua paz vai embora. Mas e se eu te dissesse que o problema não está em você, e que essa situação pode ser encarada de um jeito completamente diferente? O estoicismo nos ensina que quem age com maldade já está carregando um peso enorme dentro de si, e você não precisa carregar esse fardo junto. Marco Aurélio nos lembra: alguém te prejudicou? Deixe-a cuidar disso. Ela tem suas próprias questões. Mas como colocar isso em prática, sem parecer fraco? Como seguir em frente sem carregar ressentimentos? Neste vídeo, vou te mostrar 8 ensinamentos estoicos que podem mudar completamente a forma como você lida com ofensas e injustiças. E lembre-se, o último ensinamento será o mais poderoso de todos, então fique até o final. Antes de continuar, se esse tema faz sentido para você, se inscreva no canal e deixe seu like. Assim, você fortalece esse conhecimento e garante que mais pessoas também possam aprender a viver com mais sabedoria estoica. Agora, vamos ao primeiro ensinamento. Ensinamento 1. A história de um escravo que se tornou mestre da própria mente. Imagine nascer sem liberdade, tratado como propriedade de outra pessoa, sem controlar seu próprio destino. Essa foi a realidade de Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos da história. Ele era um escravo na Roma antiga, submetido a abusos, sofrimentos e humilhações. Mas, em vez de se tornar um prisioneiro da própria raiva, ele descobriu algo que seus senhores jamais poderiam tirar: o poder que tinha em sua própria mente. Os homens são perturbados, não pelas coisas, mas pela visão que têm delas, ensinava ele. E foi assim que, mesmo acorrentado, ele conquistou a liberdade mais valiosa de todas, a liberdade interior. Agora pense: quantas vezes você permitiu que as palavras ou atitudes de alguém definissem seu dia, sua autoestima ou sua paz? Epicteto nos ensina que, se alguém tenta te ferir, a verdadeira prisão não está no que essa pessoa faz, mas na forma como você reage. Se um escravo conseguiu encontrar força dentro de si para não ser dominado pelo ódio, o que te impede de fazer o mesmo? Deixe nos comentários. Você já passou por uma situação em que precisou controlar suas emoções para não agir impulsivamente? Fale da sua experiência. Ensinamento 2. O que os outros fazem é um reflexo deles, não seu. Todos nós já passamos por momentos em que fomos alvo da injustiça, da grosseria ou da ingratidão de alguém. E a primeira reação é sempre a mesma: por que essa pessoa está me tratando assim? Mas a verdade é que a forma como os outros agem diz muito mais deles do que de você. Marco Aurélio nos ensina: quando alguém te insultar ou falar mal de você, lembre-se de que ele está agindo conforme seu próprio caráter e não o seu. Ou seja, se alguém te prejudica, isso não significa que você merece ser prejudicado. Significa apenas que aquela pessoa carrega dentro de si algo que a faz agir assim, seja inveja, frustração, insegurança ou simplesmente ignorância. Agora pense: quantas vezes você se desgastou emocionalmente, tentando entender por que alguém foi injusto com você? O estoicismo nos convida a mudar a pergunta. Em vez de se perguntar por que fizeram isso comigo, pergunte-se:
Por que eu deveria carregar esse peso? Se alguém te trata mal, esse problema pertence a essa pessoa, não a você. Então me conta aqui nos comentários. Já aconteceu de você perceber que o problema não estava em você, mas no outro? Como você lidou com isso? Deixe sua opinião. 3 pessoas tóxicas são seus melhores professores. É natural querer distância de pessoas negativas, aquelas que criticam sem motivo, espalham rancor ou parecem ter prazer em diminuir os outros. Mas já parou para pensar que justamente essas pessoas podem ser os professores mais valiosos da sua vida? Os estoicos nos ensinam que não podemos controlar como os outros são, mas podemos controlar o que aprendemos com eles. Sêneca dizia: assim como o fogo testa o ouro, as dificuldades testam a virtude. Cada vez que você lida com alguém difícil, tem a chance de treinar sua paciência, seu autocontrole e sua capacidade de não se deixar afetar. Afinal, o verdadeiro teste de um caráter forte não é ser gentil com quem é gentil, mas permanecer inabalável diante da adversidade. Ao invés de perguntar por que essa pessoa me trata assim, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Se alguém é arrogante, você aprende o valor da humildade. Se alguém é cruel, você reforça sua compaixão. Se alguém espalha ódio, você fortalece sua paz. As pessoas tóxicas não definem você, elas apenas te mostram oportunidades de crescimento. Agora me conta, você já aprendeu uma grande lição com alguém que, no começo, parecia ser apenas um problema na sua vida? Compartilhe sua experiência nos comentários. Ensinamento 4. Nada externo pode te ferir sem sua permissão. Você já percebeu como 2 pessoas podem passar pela mesma situação e reagirem de formas completamente diferentes? Uma crítica, por exemplo, pode destruir alguém emocionalmente, enquanto outra pessoa simplesmente ignora e segue em frente. A diferença não está no que foi dito, mas na forma como cada um interpreta e reage. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos delas. Isso significa que nenhuma palavra, ofensa ou atitude de outra pessoa tem poder em cima de você, a menos que você dê esse poder a ela. O que machuca não é o insulto em si, mas a importância que damos a ele. Se você não permitir que algo te afete, simplesmente não haverá sofrimento. É um poder imenso que está em suas mãos, o poder de escolher como reagir. Então, da próxima vez que alguém tentar te ferir com palavras ou atitudes, pergunte-se: isso realmente merece minha energia? Se a resposta for não, siga em frente. Agora me conta aqui nos comentários. Você já percebeu que algo só te machucou porque você deu importância demais? Como lidou com isso? Fale um pouco de sua experiência. Ensinamento 5. O tempo que você perde com raiva, perde de vida. Imagine que alguém te ofendeu hoje pela manhã. Você fica remoendo aquilo o dia inteiro, repassando a cena na cabeça, criando respostas que poderia ter dado, e sentindo a raiva crescer. Mas pare e pense. Enquanto você estava focado nesse sentimento negativo, quantos momentos bons passaram despercebidos? Quantas conversas, oportunidades ou até simples momentos de paz você perdeu porque estava alimentando algo que já deveria ter ficado para trás? Sêneca nos alerta: a raiva, se não for contida, é mais prejudicial ao próprio homem que a sente do que aquele contra quem é dirigida. Isso significa que cada minuto gasto em raiva é um minuto roubado da sua própria felicidade e da sua própria vida. O que os estoicos nos ensinam é simples e poderoso: a raiva é uma escolha, e uma escolha que te custa caro. Quando você aprende a deixá-la ir, não está perdoando quem te ofendeu, mas libertando a si mesmo. Se alguém te faz mal por alguns segundos, não permita que isso estrague horas, ou até dias da sua vida. Pergunte-se: vale a pena? Se a resposta for não, respire fundo e siga em frente. Agora me diz aqui nos comentários: qual foi a última vez que você deixou a raiva tomar tempo demais da sua vida? Como lidou com isso?
Vamos refletir juntos. Ensinamento 6. O silêncio muitas vezes é a melhor resposta. Nem toda provocação merece uma resposta. Nem toda crítica exige uma defesa. Muitas vezes, a melhor forma de reagir é simplesmente não reagir. Epicteto nos lembra: se alguém te insultar, lembra-te de que é a opinião dele, não a tua. Quando você responde a um ataque com mais ataque, está apenas alimentando um ciclo negativo. Mas quando escolhe o silêncio, você quebra esse ciclo e mostra algo poderoso, que aquela provocação não tem poder em cima de você. O silêncio não é fraqueza, é controle. Ele mostra que você domina suas emoções e que não precisa da aprovação dos outros para se sentir bem consigo mesmo. Mas atenção, silêncio não significa submissão. Significa saber escolher suas batalhas e não gastar energia com aquilo que não vale a pena. Se alguém te provoca e você não responde, essa pessoa perde o poder em cima de você. E isso é liberdade. Agora me diz, você já ignorou uma provocação e viu como isso desarmou a situação? Como foi essa experiência? Compartilha nos comentários. Ensinamento 7. Não busque justiça no mundo, busque justiça dentro de você. O mundo nem sempre será justo. Você verá pessoas más prosperando, boas pessoas sofrendo, injustiças acontecendo sem nenhuma consequência aparente. Mas os estoicos nos ensinam que a verdadeira justiça não é algo que devemos buscar fora, e sim dentro de nós mesmos. Marco Aurélio nos lembra: o que não é justo não deve ser feito. O que não é verdadeiro não deve ser dito. Em vez de gastar sua energia tentando corrigir todas as injustiças do mundo, algo que está além do seu controle, foque em ser justo nas suas próprias ações. Seja íntegro, honesto e não se corrompa pelo que acontece ao seu redor. A sua paz não vem da mudança externa, mas da certeza de que você agiu corretamente, independentemente do que os outros façam. Isso significa que você nunca deve lutar contra o que é errado? Claro que não. Mas sua maior arma não é a revolta, e sim o exemplo. Viva de acordo com seus valores, e mostre que é possível ser justo em um mundo injusto. No final, o que importa não é o que os outros fazem, mas como você escolhe agir. Agora me diz, já passou por uma situação em que queria vingança, mas escolheu agir com sabedoria? Como foi essa experiência? Comenta aqui. Ensinamento 8. O verdadeiro poder está em seguir sua vida sem carregar pesos desnecessários. Muitas vezes, andamos pela vida carregando fardos invisíveis, rancores, ressentimentos, mágoas do passado. Mas já parou para pensar que esses pesos não pertencem a você? Epicteto nos ensina: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. O que passou não pode ser mudado, mas sua escolha de seguir em frente sem essa bagagem emocional está totalmente sob seu controle. Cada vez que você alimenta uma ofensa ou revive uma injustiça, está apenas segurando um peso que drena sua energia e rouba sua paz. O verdadeiro poder não está em se vingar ou provar algo para alguém, mas em libertar-se dessas correntes e seguir sua jornada com leveza. Imagine que está segurando um copo d'água. No início, não pesa quase nada, mas se segurar por horas, começará a doer. Agora pense, quantos copos de dor e ressentimento você tem segurado por anos? Soltar não é fraqueza, é sabedoria. O que você pode deixar para trás hoje para caminhar mais leve? Comenta aqui e compartilhe sua experiência. E lembre-se, a verdadeira força está em dominar a si mesmo, não em reagir a tudo que acontece ao seu redor. Se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o like e se inscreve para acompanhar mais reflexões que podem transformar sua forma de ver o mundo. A vida sempre vai nos apresentar desafios, pessoas difíceis e situações injustas. Mas a verdadeira liberdade não está em mudar os outros ou tentar controlar o que acontece, e sim em dominar a nossa própria mente. Marco Aurélio nos lembra que carregamos dentro de nós o poder de interpretar qualquer evento da forma que quisermos.
Podemos transformar dor em aprendizado, ofensa em indiferença e raiva em sabedoria. No final, aquilo que nos afeta só tem o peso que decidimos dar. E se você quer continuar fortalecendo sua mente com os ensinamentos estoicos, tem mais vídeos aqui na tela que vão te ajudar nessa jornada. Escolha um deles agora e continue descobrindo como viver com mais clareza, força e propósito.